Olá, olá, olá. Eu sempre começo antes do sinal do Rodrigo. Eu não dei minha gargalhada, né? Começando mais um programa do Rabiscos. Pra quem tá assistindo a gente tá gravando 2 episódios seguidos. Mas, pra quem tá nos ouvindo, a gente tá com uma semana de diferença, Jéssica. A gente tá com uma semana de diferença. Então, isso, a gente tá muito louco, A gente né? tá muito louco, assim que eu gosto. A verdade é que a gente tá bem loucão. O que é importante falar é o seguinte: nós estamos continuando uma temporada que é sobre o cotidiano. O pessoal aí que está nos ouvindo e não nos assistindo, a gente começou a temporada com a Camila Sade, falando sobre o seu livro Desterro, e a gente está abordando 4 escritoras para falar a relação que elas têm com o cotidiano, como que o cotidiano as afeta. Eu tive o privilégio de chamar essas escritoras, porque são escritoras que eu admiro demais. Hoje a gente vai ter mais uma, que a gente vai falar um pouquinho dela já já, mas são pessoas que eu sou super entusiasta da obra, e eu sou feliz por poder trocar ideia com elas, poder conversar com elas. E antes a gente tem um servicinho da Jéssica aqui sobre os patrocínios. Sobre tudo, vamos falar sobre tudo. Lembrando a curadoria do Tadeu Rodrigues dessa temporada, né? Normalmente sou eu que faço, dessa vez a curadoria foi dele, eu só concordei. Mas eu queria falar que este programa, especificamente, ele é oferecido pela editora Nós, com o livro Se Deus Me Chama Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, que a gente sempre fala aqui, que logo menos a gente também vai entrevistar ela. Eu preciso ler esse livro, hein? E lembrando que esse espaço de oferecimento de programas está aberto, então se você quiser patrocinar, você pode mandar e-mail pra gente no podcast rabiscos@gmail.com, e neste e-mail também a gente recebe recadinhos. E aí hoje eu queria mandar um beijo pro Carlos Marques, que é um senhor carioca de 63 anos, que não conhecia o podcast e ouviu a gente falando e gostou, mandou um e-mail super carinhoso. De 63 anos? 63. Uou. Obrigada, Carlos, pelo carinho, Obrigado, por nos Carlos. ouvir, por nos propagar e por fazer esse contato pelo e-mail. Eu sempre fico muito feliz quando chega e-mail pra gente. Eu sou muito nostálgica, né? A gente falou no programa passado, e eu gosto quando as pessoas escrevem pra gente. Carta eu sei que já é impossível, mas e-mail já me deixa bem feliz. A nossa então, convidada também não tem mandei telefone e-mail. fixo. Ninguém tem. Quantos anos ela tem? Ninguém tem telefone fixo. Ela é jovem, ela eu nasceu em desisto de 87. perguntar isso para as pessoas. Não tem. Só a gente tem. Você tem telefone fixo? Eu não tenho também. Então o que você tá falando? Eu tenho. Anota aí. Você tem telefone fixo? Claro. Eu não tenho. Claro que sim. Eu vou apresentar a nossa escritora do dia, então. É a querida Sofia Mariucci, que é poeta, tradutora. Trabalhou como editora na Companhia das Letras entre 2012 e 2016. Em 2017 lançou pela Patois a reunião de poemas A Orca no Avião, que é o que a gente vai falar hoje, seu primeiro livro. Ela é mestranda em literatura alemã pela USP, trabalha em 2019 na tradução da biografia do Kafka para a editora Todavia. E eu gostava muito do que ela fazia no Next Jornal com os verbetes, a gente vai falar um pouco também. A Sofia pica também, né? Porque ela organizou a reedição das obras do Paulo Leminski, Verdade, da Ana cara. Cristina César e do Ali Salomão. Então é pica. Prazer, Sofia. Bem-vinda. Prazer, Sofia. Seja bem-vinda ao Rabiscos. É um prazer, Jéssica e Tadeu. Que alegria. Muito obrigada bom. para não rir com vocês falando. Que bom que deu certo o nosso encontro. Muito. Nosso encontro literário. Sim, tô muito A feliz. Sofia sabe que eu sou o maior divulgador da obra dela. Já ofereci um monte de gente, prestei pra Jéssica o livro. Você tá ganhando royalties da Não Sofia? tô, mas a gente pode conversar. Deveria, porque, olha, Tadeu, quando eu lançar meu livro, se você não for o garoto propaganda, eu não sei nem o que vai acontecer aqui. Talvez nem tenha mais podcast. Pensa Eu vou nisso. divulgar, Pensa prometo. Eu sou um cara muito, Tá bom, então. muito divulgador, né? Mas você divulga muito mais que eu. Você é muito Sofia, mais forte que eu. A gente colocou como tema dessa temporada o cotidiano, e a pergunta: como o cotidiano te afeta? E aí foi, na verdade, lendo seu livro que eu pensei nesse tema, nessa sacada, porque eu acho que ele tem muitas cenas cotidianas ali, mesmo que em haikais e tudo mais. E eu queria te ouvir, então, como que o cotidiano te afeta, como que ele atravessa aí o seu livro, A Orca no Avião. Jéssica, eu acho que esse tema é central no livro mesmo. O cotidiano é o ponto de partida, né, para tudo, eu acho. E o cotidiano pode ser muitas coisas, pode ser
uma cena cotidiana que você vê mesmo na rua, ou uma cena que você presencia, com alguém que você conhece, ou de fora, uma conversa no elevador, que você não faz parte. Pode ser um sonho que você tem, pode ser... mas pode ser a própria língua, né? Que é cotidiana. A gente usa a língua todos os dias. Então, eu acho que ela atravessa o cotidiano. E eu acho que, nesse sentido, o livro, ele também fala muito da língua, né? De tentar furar essa coisa cotidiana da língua banal. Assim. Então, pegar os usos mais banais da língua e tentar transformar eles em usos inusitados e encontrar o extraordinário no cotidiano, né? Acho que tem um pouco disso. Eu acho legal o jeito que você brinca com as palavras, o jeito que você desenha as palavras. Eu gosto poesia muito desse tipo. Que chama, isso. Eu gosto muito desse estilo de poesia, né? Quem me conhece sabe, a poesia visual, a poesia concreta, os haikais, as poesias curtas, as poesias que brincam até com a forma, com a estética. E é bem latente o jeito que você não deixa a sensibilidade se perder, assim, porque eu já tenho li alguns livros assim que a pessoa às vezes fica tão preocupada com a estética, com a forma, acaba esquecendo o conteúdo, deixando um pouco para trás o que ela quer dizer. E tem o primeiro poema que eu li seu foi alguém que compartilhou em algum lugar e foi o que fez eu ir atrás de você. Enfim, depois a gente começou a conversar, trocar ideia, que é um que fala: vamos reproduzir uma cena de Godard. Você me pergunta qual a parte do seu corpo que eu mais gosto e eu respondo: os cílios. Aqui você me ganhou fácil, assim, com essa poesia, porque ela é muito do que ela é estranha, ao mesmo tempo ela abraça, e ela é bonita, e ela é romântica. E eu queria que você falasse, então, um pouco das suas influências, porque a gente tem, claro, a gente nunca está no cotidiano sozinho, né? O cotidiano ele é uma forma de enfeite, né? Até o Caio Fernando Abreu fala isso, né? A gente enfeita o cotidiano e tudo se ajeita. Eu acho que é um pouco isso. Você falasse um pouco das suas referências e um pouco da sua produção do A Orca no Avião. Sim, não estamos sozinhos, de jeito nenhum. A Jéssica mencionou esse trabalho de edição que eu fiz na Companhia das Letras com os poetas, né? Uhum. Poetas que eram, a maioria deles mortos, mas ao mesmo tempo com uma força contemporânea, assim, né? Que foram o Leminski, a Ana C. e o Ali. Uhum. Acho que o trabalho com essas obras me influenciou muito, assim, tanto que, enfim, eu escrevi esses poemas enquanto eu trabalhava com esses autores, e saindo da companhia eu publiquei o livro, né? Uhum. Mas eu acho que a minha referência primeira está na música, na canção popular brasileira, assim. Eu nem sei se vê muito isso nos versos. Acho que eu não faço referências muito explícitas, mas eu acho que a questão do ritmo é muito importante para mim, da sonoridade. Agora eu estou trabalhando com tradução de poesia alemã e eu noto como eu busco poemas que são meio canções populares. Eu acho que eu tenho essa ligação muito forte com a nossa música popular. Foi por onde eu entrei na poesia, sabe? E a outra ligação que eu tenho é com os jogos de palavras, né? Que veio muito através da Marina Wisnik, com os palíndromos. Uhum. O José Miguel Wisnik musicou o palíndromos dela, e essa música chegou para mim por uma professora quando eu estava no segundo colegial, e eu comecei a fazer palíndromos. Acho que foi essa a minha primeira forma de escrever, assim. Então, os jogos de palavra perpassam tudo, assim. Os palíndromos, anagramas. E que mais? A partir daí dos jogos de palavra, eu fui ler muito os poetas, os escritores da Oulipo, sabe? O movimento francês. Enfim, que também me influenciaram muito nessa ideia de exercícios, estilo
bem radicais, assim, de ter uma constrição. Eu gosto muito dessa ideia de ter uma constrição para escrever, sabe? É legal que você dá para perceber assim a carga que você tem, né, o conhecimento que você tem todo. E eu fico bem curioso, assim, você falando que você está traduzindo os poetas alemães, como que é essa relação com a literatura alemã, né? Você ter que entender um pouco o estilo totalmente diferente de escrita, totalmente diferente de sentido. Eu com a Jéssica, a gente sempre conversa sobre isso, quando a gente traz, por exemplo, um poeta da poesia marginal aqui para conversar com a gente, e um poeta mais lírico, que fala mais sobre o amor, a gente sempre vê essas divergências assim, de espaço, de tema social que a pessoa é inserida. Como que você vê isso? O que você está sentindo nisso, né, fazendo esse trabalho? Então, eu estou muito interessada numa poesia moderna, alemã, assim, não tão lírica, não tão carregada de emoção, uma poesia mais que tem a ver com os nossos modernos, assim, que também são outras referências para mim, Bandeira, Drummond. Então, são poesias esses poemas que eu estou traduzindo são epifânicos, assim, são cotidianos, tem momentos de revelação. E eu acho que trabalhar com uma poesia em outra língua é muito interessante, porque quando a gente lê poesia numa língua que não é a nossa língua materna, parece que a gente está diante de uma coisa meio impenetrável, assim, né? A poesia já é meio impenetrável em si, a poesia em português. Mas se você vai ler um poema em alemão, você demora para acessar o sentido das palavras. E daí, eu acho que o que mais chama atenção num poema em língua estrangeira é o som. E o som é a base da poesia, né? Eu acho que é a coisa mais importante, assim. Claro que dá para separar som e sentido, mas se fosse para eleger uma coisa mais importante, eu diria que o som é mais importante, assim. E como traduzir o som, né? Exatamente, esse que é o desafio que me interessa, assim, de como traduzir o som e o sentido ao mesmo tempo. Mas eu acho que quando a gente está lendo um poema em língua estrangeira, a gente vira um pouco uma criança, sabe? E eu tenho reparado muito isso na minha filha, que ela está fazendo 2 anos agora, e ela fala coisas que a gente perdeu a capacidade de falar, sabe? Coisas muito... Às vezes muito mais complexas até, né? Eu acho muito... Pode falar, desculpa. Não, desculpa eu. Hoje a professora da escola falou que ela falou a girafa tá de cabeça de ponta. Ela queria falar que a girafa tava de ponta cabeça. E eu achei isso maravilhoso, assim. E quase que não dá vontade de ensinar pra ela o que é o certo, sabe? Sim, você falou isso da questão do som e eu fiquei pensando, eu acompanho muito os slams, que são os campeonatos de poesia, e principalmente os internacionais, e é louco que sempre dá pau na tradução, então sempre dá algum BO no que foi traduzido, no TP que estão passando, e aí o poeta fica meio perdido, mas nem com isso perde-se a poesia, por mais que seja uma língua igual o alemão, sei lá, o russo, qualquer língua que seja bem mais estranha pra gente do que o inglês com o flow ou mesmo o espanhol, a gente consegue acompanhar isso. Não, pra mim pelo menos, não prejudica o público por conta disso, porque justamente a poesia tá no som, tá na performance, né? Ela não tá só no que tá escrito ipsis literis ali, né? Por isso que eu gosto tanto dessa poesia que é viva, porque eu acho que tá justamente nisso. Sim, exatamente. E é por isso que às vezes a gente canta as músicas com a letra errada, né? Porque a gente guarda um som e a gente não sabe exatamente o que aquela letra está dizendo, mas a gente gosta muito da letra. Sim. Tem até um livro que foi o Tadeu que me deu de presente, que acho que é O Brilho do Amanhã, uma coisa assim, de um escritor africano, e ele fala sobre isso. Na verdade, a tradutora fala sobre isso, que foi uma dificuldade de traduzir, porque na língua que ele foi escrito, a pessoa não fala assim, então anoiteceu, fala assim, então o céu virou de lado e aí o
sol deu lugar para a lua, de uma maneira muito mais poética, que a gente perde esse jeito de falar, igual você fez essa comparação com a sua filha. E eu acho que a poesia resgata isso, né? Essa brincadeira, esse jogo de falar, que tá tão presente no livro também, né? Sim, exatamente. Legal. Eu tenho a relação, né, falando um pouco ainda da poesia alemã, né, que você está falando. A gente falou, acho que no episódio passado, do Thomas Mann, né, que eu até comentei aqui, do Goethe também, que hoje em dia acabou dando uma popularizada no Brasil. E a gente encontra algumas dificuldades, a gente até discutiu isso, se eu não me engano, foi até na Flip, algumas dificuldades de inserção na literatura, né? A gente tem, às vezes, a gente fala muito do rabisco com os escritores contemporâneos, os brasileiros, o pessoal que está produzindo, o pessoal que está aí na ativa, a gente vê uma dificuldade de discussão com a literatura estrangeira, às vezes, até por falta de oportunidade, falta de leitura, falta de instigar, né? Você acha que você, também como mãe, né? Você acha que a gente está hoje vivendo esse momento de ruptura muito grande com a cultura e o Estado, né? Mas a gente está fortalecendo, de certa forma, entre nós, né? Dando as mãos. Como que você vê, assim, Sofia, o cenário... Você tenta experimentar esse cenário ausente de literatura também para suas composições, para sua formação enquanto escritora? Ou isso é uma coisa que você não para pensar, assim? Eu acho que, em geral, quando eu escrevo, parte muito da experiência, assim, como você falou, que consigo sentir nos seus versos sentimento, né? Eu acho que realmente eles partem muito de mim. Eu não penso muito em para onde está indo, sabe? Quem vai ler esses poemas. Mas gostaria de pensar mais, assim, acho que eu acho que a poesia, ela se presta, né, a esse momento de pouca leitura, porque, eu não sei, acho que tem um fenômeno de poesia há alguns anos, assim, eu acho que ela tem essa coisa visual e essa coisa condensada e sucinta, que eu acho que ajuda nesse momento em que as pessoas não têm tempo para ler. Por outro lado, ela tem esse outro lado que é impenetrável, né? Mas eu acho que, não sei, eu acho que eu escrevo uma poesia pé no chão, assim, eu não tento fazer uma poesia inacessível, difícil. Acho que ela é isso, ela parte do cotidiano e acho que ela é cotidiana, assim. Eu acho que tem uma poesia... banal, né? Eu acho que isso é bem legal, isso que você está falando, porque realmente seu livro ele pode ser, para quem não é habituado a ler poesia, por exemplo, é um livro muito gostoso de ler, porque você fala, nossa, que delícia que é entender. Até falando de cotidiano, até destaquei uma poesia aqui que eu gostei também, que fala assim: um carro, uma moto, um ônibus, uma bicicleta param no farol vermelho. Só pra eu passar. Eu amo, é a minha preferida. É muito boa. Que é a pessoa que para o trânsito, né, gente? É isso. É a poesia parando intervencionista, né? Na verdade, pode comentar, depois eu faço a minha pergunta, desculpa. Não, eu gosto desse poema também, e eu até marquei ele aqui pra ler, só que eu falei, putz, mas ele tem uma coisa visual que quando a gente lê, não... tem mesmo, de fato. É difícil, né, de dar conta, assim. Sem dúvida. Esse é o problema de trabalhar com poesia meio concreta, visual e tal. E tem alguns poemas que não ficam bons lidos, né? Não sei. Ao mesmo tempo que ela é lúdica, mas também ela é mais inacessível, né? Tipo, sei lá, pra pessoas que não enxergam, mas enfim, é uma outra discussão. Nem vou abrir essa janela aqui. Eu queria, na verdade, te falar, porque o Tadeu fez essa pergunta dessa questão política e tudo mais, e você tem uma poesia que você fala sobre as ocupações nas escolas, e eu achei muito sacada. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre ela, porque eu achei que ela tá tão camuflada ali no meio do livro, que se a pessoa estiver desavisada, ela não entende do que você tá falando. Mas eu gostei muito, assim, justamente por isso também, porque ela não tá panfletária ali, escancarada, né? Ela tem essa sutileza que me encanta muito. Sim, eu acho que tem alguns poemas mais políticos no livro, né? Que passam, assim, pela questão da mulher.
E daí tem esse dos secundaristas, que foi um poema, um ready-made, né? Que é um poema que eu, enfim, não tem nenhuma palavra minha nele. Eu fui acompanhar as ocupações. Eu estava esse dia, acho que na escola, na Fernão Dias, e eu fiquei embasbacada, assim, ouvindo aqueles estudantes tão jovens falando tantas palavras de ordem, tão organizados, tão politizados, com um canto tão organizado, sabe? E eu, naquela época, saíam também vídeos no YouTube de funk, clipes que eles estavam fazendo, e eu achava tudo muito bom. E daí, nesse dia, eu fiquei ouvindo e eu comecei a anotar nas notas do meu celular mesmo, os gritos. E chegando em casa, eu compartilhei, assim, publiquei no Facebook meio essa compilação. E aí muita gente gostou e tal, e daí depois eu resolvi trabalhar esse material. Então daí eu trabalhei mesmo, né? Cortei o que não tinha tanto interesse, fiz quebras de verso, assim, diferentes do imaginado, juntei algumas canções que tinham a ver, que rimavam, enfim, e fui costurando, assim, mas é um poema que ele pode ser considerado datado, né? Não sei, mas ele condensa um momento da nossa história que, né, depois de tudo que veio, ficou pequeno até, né? Sim, foi um respiro, né? A gente acreditou que as coisas podiam dar certo e a gente tá aqui em 2020. Eu quero pedir agora, Sofia, para você ler alguma poesia pra gente, dar essa honra. Eba! Deixa eu escolher um aqui. Vou ler um bem sonoro pro rádio. Legal. Boa! Quando pisa no barro, borra. Quando fica com sono, sonha. Quando vem amanhã, faz manha. Quando chora, seu olho molha. Quando sobe no monte, monta. Quando salta do morro, morre. Muito bom. Obrigada. Eu tava até procurando ela aqui agora. O Tadeu se perdeu ali. Eu queria, Sofia, te fazer uma pergunta que é sobre o título do livro, porque ele chama muita atenção. Tem um poema com esse nome e também tem um outro poema que ele fala de um astrólogo no avião. E aí eu fiquei brisando nisso, porque eu fico muito inspirada quando eu viajo, assim, nossa, se o meu sono permitisse, porque eu fico com muito sono voando, mas se meu sono permitisse, eu escrevi um livro, assim, cada vez que eu viajo de avião, porque eu acho o clima de aeroporto e de rodoviária e aéreo muito, muito inspirador. Eu acho que se não tivesse aeroporto, a gente ia ter menos literatura, penso eu. Porque também é um lugar onde a gente lê bastante e tal. E eu fiquei brisando se esse tipo de cotidiano também te afeta para você escrever, como é que funciona isso. E queria que você falasse do título também. Então aí são duas perguntas numa só. Jéssica, me afeta muito também o avião. É engraçado você falar isso, porque enfim, outro dia eu estava conversando com a Luísa Musnick, a poeta, e ela me disse que escreveu o livro inteiro dela no avião. Que ela estava fazendo uma oficina literária longe, ela tinha que pegar avião toda semana, enfim. E para mim, realmente, teve esses dois livros que eu escrevi, esses dois poemas que eu escrevi no avião, A Horta no Avião, e a Sina, né, que é astrólogo ao lado, lendo um mapa enquanto voa de avião. Dentro do céu é mais fácil entrar em inspiração. E os dois poemas foram momentos que eu vivi, assim, eu olhei para um astrólogo lendo um mapa no avião e eu achei aquilo muito incrível, porque ele estava no céu. E o outro foi que eu peguei um avião, olhei para o mar e comecei a tentar ver uma baleia. Eu sempre estou procurando baleias no mar.
Daí eu comecei a pensar, não, talvez daqui de cima do avião eu consiga ver. Então esse poema começa assim, né? A baleia dá pra ver do lado alto do avião, o que sente a baleia quando passa o avião. E foi muito louco que quando eu conheci a Luísa Musnick também, ela me contou de um lugar onde ela viu uma baleia do avião. Então a gente teve esse encontro assim, de poesia escrita no avião e baleias vistas do avião. Adorei. É muito bom e faz muito sentido. Inclusive a Luísa vai estar aqui. A Luísa também está nessa temporada. Eu falei que a poesia dela tinha a ver. Mas então, esse poema da Orca no Avião, ele começou assim como uma... Nossa, queria muito ver uma baleia do avião. E daí depois ele foi crescendo, assim, porque eu vi esse filme Blackfish, que é um filme que está na Netflix, um documentário sobre o tratamento dado às orcas nos parques aquáticos, no SeaWorld e tal. E aí eu fiquei muito abalada com essa imagem que está no documentário de uma orca sendo transportada num tanque que vai dentro de um avião e daí ela voa no avião do SeaWorld nos Estados Unidos para o Louro Park, que é numa ilha da Espanha. Então ela cruza o Atlântico dentro do avião, e essa imagem de uma orca dentro do avião me deixou muito abalada, assim. Como que fazem isso com uma orca, né? Eu tava ali pensando o que a orca sente, o que a baleia sente quando passa um avião. Será que ela sente o céu tremer? Será que ela sente a sombra do avião, né? O barulho do avião, né? Como que uma baleia reage a isso? Daí eu vi esse filme e esse filme mostra uma orca dentro de um avião, que é uma experiência que deve ser terrível, né? A pior experiência para um animal. Uma experiência poética também, né? Nossa, super poética. Deu um título pro livro e fez o livro surgir, mas é bem impactante, bem incômodo, né? Eu fiquei com uma sensação de agonia, que é igual o livro Sereia no Copo d'Água, da Nina Risi. Me dá essa mesma agonia. Eu falo, tira essa sereia daí. Sim, tira essa orca do avião, gente. Devolve ela pro mar. Tira essa orca do avião, exatamente. Daí eu achei muito bom que o Leandro Farmácia, que escreveu a orelha do livro, enxergou nessa orca no avião um pouco essa inadequação da mulher que está em vários poemas, essa impossibilidade, sabe? Uma coisa meio... a orca não cabe no avião, assim como a mulher às vezes não cabe no próprio corpo ou na própria experiência, enfim, que acho que isso está em alguns poemas, né? Sim, num primeiro momento eu pensei que era sobre isso total, porque aí depois lendo eu entendi que era sobre uma baleia real, assim, mas eu fiquei, como eu sou muito ligada a essas questões de corpo e tudo mais, briso muito nisso, por ser uma mulher gorda, eu fiquei pensando se tinha a ver, e assim, tem a ver, né, mas de fato o título é sobre uma baleia real. Sim, tem a ver com o que o leitor quiser ler, assim, mas eu parti de uma baleia real. Mas... Eu acho genial o jeito que termina o poema, que fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de baleias tristes. Acho muito incrível isso. Tem também um poema que eu gosto muito, que é o dia acabando a noite, os mesmos homens voltam com os mesmos gestos. Acho tão bonito isso. Sim, é um dos que eu gosto também. Marquei aqui para falar dele. Dos mesmos. Sofia, você gosta... Pode falar. Tadeu, você gosta dos poemas breves, né? Tipo, gosto. 2 versos, assim. Esse era um poema que tinha 20 versos e eu fui cortando, sobrou um. Sério? Tenho certeza que sobrou melhor. Nossa, eu vou mandar texto meu pra Sofia. Sobrou digitar, melhor, então, tenho certeza. Eu queria comentar sobre isso. Eu acho um desafio imenso fazer haikai e fazer versos tão curtos, assim, dizer tanta coisa. Eu raramente consigo. Eu sou da escrita longa, da prosa, né, do jornalismo, embora a gente tenha que condensar muita coisa, mas eu sempre fico achando que tá faltando informação. E aí, ler poesia é esse exercício pra mim. Eu gostei muito por
isso, porque é muito condensado e diz muito em tão pouca coisa. Eu queria que você falasse também dessa experiência, Sofia, de redução, assim, de corte, de chegar, né, no que é tão conciso e dizer tanto. Nossa, Jéssica, eu, tipo, se dependesse de mim, eu cortava todos os poemas do livro e não sobrava nada. Não publicava, né? Essa é a minha tendência. Eu lembro que o Armando Freitas Filho me contou, quando eu estava editando o livro da Ana Cristina César, que ela ia cortando o A Teus Pés, né, o primeiro livro dela, ela ia cortando, e aí ele falou, Ana, para, porque daqui a pouco esse livro não vai parar de pé. E eu acho que o meu livro, ele quase não para de pé, assim, né, porque é bem breve e é claro que depois de publicar eu já queria ter cortado mais, enfim. Mas eu retrabalho muito os poemas, assim, eu corto muito. Eu acho que escrever é cortar, né? Não sou eu que estou dizendo, mas eu também acho que tem um valor enorme na prosa derramada, assim, na poesia e na prosa derramada. E eu acho que isso é um desafio para mim, assim, soltar mais a escrita. E acho que eu também me inspiro muito nessas pessoas que conseguem fazer isso, né? A Matilde Campilho e esse livro tem alguns poemas mais longos, né? Que a Orca no Avião é um deles, que foram muito inspirados pela Marília Garcia, que eu comecei a ler a poesia dela e ela entrou, assim, eu senti que eu assumi a voz dela por uns tempos, assim, sabe? Comecei a fazer poemas mais narrativos, assim, que ela faz muito isso de contar histórias nos poemas. Então, esse é um outro fazer poético que eu experimentei, assim, nesse meu primeiro livro. E eu não sei o que vai ser do próximo, se eu vou... A Marília é do Um Teste de Resistores, né? O livro. Exatamente, tá. Tava tentando lembrar de onde que eu a conhecia. Eu tava dando uma olhada no seu trabalho. Eu vi um documentário que você roteirizou, Como Fotografei os Yanomami. Você junto com o Otávio Cury, né? Fez o roteiro, a direção é dele. Como que foi isso? Eu queria que você contasse um pouco, né? Porque eu fiquei bem curioso. Então, na verdade, o Otávio Cury é meu marido. Certo. E quando eu conheci ele estava com esse documentário pronto. Ele é um documentarista autoral, assim, ele faz filmes a partir da experiência dele. E ele teve essa experiência, por 10 anos ele visitou terras indígenas com uma ONG que faz atendimento cirúrgico em terra indígena. Olha que demais. E aí, quando ele foi parar nos Yanomami, que eu acho que foi a terra indígena mais isolada que foi, ele ficou muito mexido com essa experiência. Ele estava com uma câmera na mão, mas os Yanomami não aceitavam muito bem a presença da câmera e ele não podia filmar, e ao mesmo tempo ele estava presenciando uma coisa muito brutal, assim, que era o atendimento de saúde do governo federal na terra indígena, né? Então, pareceu para ele muito brutal mesmo, o jeito como esses enfermeiros é o único contato que os indígenas têm praticamente com os brancos por esses enfermeiros, e que eles chegam com agulhas e dando injeções e tirando sangue e dando remédios, enfim. E quando eu cheguei na vida do Otávio, esse documentário estava quase pronto, assim, ele me mostrou uma versão e aí eu comecei a dar pitacos e assim eu entrei junto com ele no roteiro, assim. A gente aí foi ler bastante do livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu, para encontrar trechos, para algumas imagens, porque o Otávio trabalha muito com um registro poético, assim, ele não é uma narrativa linear, sabe? Legal, então, eu gosto bastante disso, fiquei bem curioso. Tem alguns trechos que são, assim, meio ensaios dele, do que ele vê lá e tal, e daí a gente incluiu trechos do livro do Davi Kopenawa, eu ajudei ele a procurar esses trechos, e foi uma experiência super legal, porque eu adoro documentário, enfim.
Foi meu primeiro contato, mas eu não tenho uma formação, assim, de roteirista nem nada. Que demais. Eu tô bem curioso mesmo pra conhecer e acho que vale a pena. Depois ela te Novo manda o link cotidiano, privado. Depois eu mando o link pra você. Fechou, eu vou cobrar. Sofia, eu queria que você falasse da tua coluna no Nexo, porque eu tenho uma pira junto com a Mel Duarte, que é poeta, sobre a questão etimológica, né, das palavras. Ela até fica tipo, eu queria muito estudar isso, queria saber como é que é e tudo mais. E aí vendo isso, tem muito disso, né, desse resgate. Eu queria que você comentasse sobre. Eu não sei se você ainda tem essa coluna, os verbetes, né? Eu adorava. Mas eu queria saber. Então, eu fiz por um ano. Eu fiz em 2019, ao longo de 2019, e agora essa coluna acabou. É uma pena, foi super um desafio muito legal e foi incrível isso, de estar em contato com as palavras e toda semana pesquisando e descobrindo coisas que eu não sabia da origem das palavras. A etimologia é uma ciência que meio foi deixada de lado, assim, parece, no português especialmente, assim. Não tem muito estudo e eu acho que merece, né, porque a nossa língua é muito rica, tem coisa que vem de Angola, do quimbundo, do umbundo, tem coisa que vem do árabe, tem coisa que vem do francês, tem coisa que vem do inglês, muita coisa do latim, muita coisa do grego. É muito rico, assim, né? Eu acho que com a nossa miscigenação tem muita palavra indígena. Então eu acho que o português é um prato cheio, assim, né? E muitas coisas que aconteceram com a língua portuguesa aqui no Brasil também, né? Que não vale para Portugal e tal. Eu descobri muitos brasileirismos fazendo essa coluna que eu não sabia, tipo bagunça, que é uma palavra nossa, enfim, moleque, e que vem do quimbundo, acho que era do quimbundo, não sei, mas foi muito, muito legal, assim, acho que estudar etimologia dá muitos insights para a poesia, porque a gente descobre relações entre as palavras que a gente não conhece, que não são tão evidentes, assim. Então eu acho que realmente é um prato cheio, assim, para os poetas. Eu adorava bastante essa coluna, eu acompanhava, você gravava uns vídeos depois também falando, eu achava incrível. E a última que foi Fim também foi bem legal. Sofia, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente chama Na Estante. A gente fala ou um livro que está na nossa estante neste momento, ou algum livro que te marcou, algum livro que você queria deixar de indicação, porque, por incrível que pareça, o podcast Rabiscos é uma fonte inesgotável de listas de livro. As pessoas ficam ouvindo a gente e, ao mesmo tempo que elas elogiam, elas xingam, que elas falam, cada vez que eu ouço Rabiscos aumenta aí uns 10 livros a minha lista. Eu queria saber de você, o que você está lendo, ou o que você quer indicar, ou as duas coisas. Nossa, eu tô lendo um livro que eu queria ler há muito tempo e eu nunca conseguia falar nele, e ele é muito difícil, e ainda está sendo difícil, mas eu resolvi encarar agora. É um livro muito curto e ao mesmo tempo muito desafiador, assim, mas que é um clássico. Eu estou nessa fase eu não tenho muito tempo para ler, tempo livre para ler, só tempo de trabalho. Então, quando eu estou lendo por prazer, assim, eu tenho que escolher muito bem, e eu tenho preferido ler clássicos, assim. Uhum. E o livro é A Invenção de Morel, do Bioy Casares. Adoro esse livro. Daniel Luz me emprestou esse livro e eu li. O Tadeu já. Eu já falei dele aqui, inclusive. Porque ele é o dos clássicos, eu sou dos contemporâneos. A gente está dividido aqui, a gente está dividido assim. É verdade, a gente tem essa divisão aqui no Rabiscos. Mas é um puta livro. Mas é um livro muito difícil, porque você demora muito para se situar e entender que lugar é esse, quem é essa pessoa, do que ela tá falando. Uhum. É fantástico, né? E é muito, muito bom, assim, porque tem uma atmosfera muito poderosa. É um livro que o Borges falou que é perfeito. Uhum. Enfim, eu sou fã também.
Eu recomendo ultrapassar essa barreira e encarar o Joy Tavares. Obrigada. E você, Tadeu, tá lendo o quê? Eu quero falar de um livro aqui que eu gosto muito, que é Os Diários do Emílio Renzi, que é do Ricardo Piglia e do Sérgio Molina. Falei dele essa semana com alguns amigos, então vou deixar ele de dica para quem quer conhecer. E você, Jéssica Balbino? Olha, eu vou começar, na verdade, porque eu ainda não comecei, que é o esboço da Raquel Kuski, que saiu pela Todavia. Eu recebi o livro, mas eu ainda não li, tá lá, e eu peguei ele, separei ele ontem pra ler. Ainda não comecei, que eu sou essa pessoa relapsa mesmo. Mentira, eu não sou uma pessoa relapsa, eu sou uma pessoa que leio muito sob demanda. Você lê pra trabalho também, né? Igual a Sofia falou. Eu leio demais, então, meu sonho é poder escolher alguma coisa pra ler despretensiosamente. Não tenho conseguido já faz alguns anos, mas ele é um livro que ele foi publicado em 2014, não pela Todavia, né? A Todavia publicou ele o ano passado, e tô curiosa para ler porque a sinopse me agradou, bem como a biografia da autora, e assim que eu ler eu comento mais sobre. Combinado. Sofia, eu quero te agradecer muito pela participação. Você sabe, eu já te falei que eu sou seu fã, eu gosto muito do seu livro, ele está na minha lista dos livros que eu releio. A Jéssica prova que ele está todo marcado, cheio de orelha, e eu gosto muito de me inspirar, e eu gosto muito de, falei isso com a Camila também, de ter proximidade das pessoas que eu posso ter, que estão vivas, estão produzindo. Eu acho que a gente tem que ter a troca, acho que a gente tem que divulgar os amigos, tem que divulgar as pessoas que fazem bem para a literatura, e eu gosto muito da sua poesia, gosto muito da sua pessoa agora que a gente está conseguindo conversar mais, trocar essa ideia. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar também. E o Rabiscos também cresceu muito com esse episódio. Quero te agradecer de coração. Tadeu, sem palavras, muito obrigada por esse espaço. Eu amei conversar com vocês. Não tem nada melhor do que quando alguém lê o nosso livro. Tipo, você sabe disso, né? É muito bom. Esse carinho, é um carinho mesmo. Obrigada. Obrigado mesmo. Espero que participe mais vezes também. Sem dúvida, Sofia, eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito do livro. Foi aí uma boa estreia com a gente. Enfim, desejo toda sorte. Foi um livro que me provocou de N maneiras. Espero que quem está ouvindo também se sinta provocado e também compre o livro. Enfim, aproveita também, deixa suas redes. Fala aí quem quiser ler, quem quiser comprar o livro, como é que faz para achar. Sim. O livro fica no site da editora Patuá, do Eduardo Lacerda, maravilhosa. E queria saber se eu podia ler mais um poema. Claro, claro que sim. Por favor, se quiser ler 2. Bom, Sagração do Anonimato. O último poema do livro. Meu sonho era ser a mulher que vira as páginas da partitura, para ela que agora toca a Sagração da Primavera, 100 anos depois da estreia, num arranjo para piano a 4 mãos. Meu sonho não era ser ela, que erra o tempo, tropeça no palco, esquece os acordes. Não era todo o vigor, todo o dom, os aplausos das flores, a Láurea, a roupa de gala, a Sala São Paulo, fazer o que ama, ser ovacionada. Imagina, bastar o seguinte: estar presente, mirar as páginas, ser imprescindível. Uou! Eu amo esse poema bom, também. Está marcado também aqui. Eu gosto muito dele. Ele é datado, né? 29 de maio de 1913, 29 de maio de 2013. Muito bom, legal. Sofia. 100 anos da Sagração da Primavera. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada mesmo. Foi muito bonito. Um episódio lindo aí pra todo mundo. O pessoal de casa, que quiser mandar sugestão, ideia, procura lá no Instagram, nos e-mails. As editoras que quiserem continuar mandando os livros pra divulgar aqui à vontade, a gente está recebendo. E a gente está falando deles no comecinho do episódio. Obrigado a todo mundo. Beijo, Sofia. Boa tarde. Beijo, Jéssica. Beijo, Jéssica. Beijo, Tadeu. Beijo, boa tarde. Beijo, bom dia, boa tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.